os nossos cultos aqui no Credo, eu creio que vai chegar um tempo com uma manifestação tão grande da presença de Deus que algumas pessoas aqui com uma semana já vão ter a certeza, com uma semana de tratamento, não para sair, para se arriscar, mas no primeiro mês já não serão mais nem reconhecidos por suas famílias, por causa de nós, por causa de Cristo. Engraçado, isso aqui tem quem olha para essa capela como se ela tivesse um formato parecido com um balaio, com uma cesta, não é verdade? Tipo uma oca. Quem trabalha na reciclagem dos produtos ali? Quase todo mundo, né? Então eu vou falar uma coisa antes de começar a mensagem dessa noite. Nós vamos terminar dentro do horário, certo, irmãos? Alguns dias realmente, como quarta-feira, foi um mover específico. Mas quantas vezes nas noitadas da vida a gente gastava a noite inteira? Ficar 15 minutos ou 20 minutos a mais. Se a gente estivesse aqui como diz o ditado, enchendo linguiça, mas o Espírito está operando e a gente precisa ter essa reverência e saber quando o Senhor quer parar de agir, não é mesmo? Então na quarta, graças a Deus, nós tivemos um mover muito grande, hoje igualmente, porque o Senhor está presente aqui junto conosco. Aleluia. E o Senhor me deu uma frase. O que é uma casa de recuperação para a sociedade? O que é uma casa de recuperação? A grosso modo, é uma caixa onde tu vai jogar as frutas podres. Não é verdade? Não é verdade que para a sociedade muitas vezes as pessoas que estão em recuperação não são como frutas podres? Vamos mantê-la longe da fé. Essa luta, querido, que existe na cidade de Florianópolis para recolher as pessoas de rua, não é por solidariedade. Todos nós sabemos disso. Não existe a solidariedade de olhar para o ser humano. Eles querem apenas limpar as ruas. E o que a sociedade chama de sujeira, Jesus olha para aquele balde que a sociedade joga, diz que é sujeira. Ele olha para aquilo e chega a chorar, porque ele vê ali naquele balde imagem e semelhança. Ele vê um dia um sujeito que já foi um bom pai, um menino que antes da droga era um ótimo filho. Ele vê a mãe que no teu dia que experimentou por insistência de um amigo o primeiro baseado, e do baseado passou para a cocaína, e quando a cocaína ficou cara, foi o crack foi a destruição. Ele sabe que a maioria das pessoas, querido, nunca quis se tornar um escravo, nunca quis. Foi um momento de deslize. A drogadição, ela consiste de um momento de deslize com situações na vida da pessoa, com uma infância muitas vezes sofrida, de uma infância muitas vezes dolorida, com memórias, com gatilhos, com predisposições químicas. Por isso que ela é tratada, ela é reconhecida como uma doença. Mas é uma doença que, do fundo do coração, a maior parte da sociedade não tem pelo adicto o mesmo apreço que tem por uma pessoa com câncer. Não é verdade? Quando a pessoa está com câncer, desperta um senso comum, mas quando a pessoa está na adicção, mas Cristo não olha para uma pessoa que tem um problema, a doença da adicção, dessa forma. E o Senhor me fez lembrar um cesto onde se colocam as frutas que estão apodrecidas.
terapêutica seria uma cesta de fruta podre. Aí quando as pessoas falam assim, que eu não quero fruta podre para mim. Se te der uma caixa com fruta podre, você vai fazer o quê? Vai jogar fora. Eu vou jogar fora. Mas que Cristo é esse, amados? Que por onde ele ia passando, ia catando as frutas podres, ia trazendo para si. Uma mulher com 5 casamentos já estava quase no 6º. E se ela não encontrasse Jesus, sabe-se lá com quantos homens ela se deitaria, procurando a felicidade. Os 10 leprosos, como morreriam os 10 leprosos que um dia foram curados? Como morreria um homem que há 38 anos jazia paralítico num tanque e não tinha ninguém que se compadecesse dele? Quando as águas mexiam, que era o momento da cura, a palavra diz que ia uma pessoa lá e antes dele, ele ficava ali esquecido. Quantas pessoas não tropeçavam nesse homem? Esse homem era um empecilho ali, à beira do tanque de Betesda. Era um empecilho. Cristo não tropeçou nele quando entrou no tanque de Betesda. Cristo viu, Cristo olhou para esse homem, não tropeçou nele, não o ignorou. Foi lá por causa de um homem. Que Cristo é esse, queridos? Que Cristo é esse que olha para um homem, aleluia, passou pelo tanque de Betesda e sabia que havia um homem há 38 anos esquecido, provavelmente pisoteado na hora que as águas se mexiam. Imagina que algumas pessoas provavelmente até pisassem nele para correr para o tanque. Jesus, sabendo da prisão, era uma prisão, a cama daquele homem no tanque de Betesda era uma prisão, e Jesus entrou ali para libertar aquele homem. Que Cristo é esse? Esse é o Cristo que nós apresentamos, queridos. Então eu e você pegaríamos uma cesta de frutas como vocês fazem, talvez sirva para os porcos, para os animais, mas para seres humanos não serve mais. O filho pródigo, para que servir? Sem dinheiro, sem as roupas, sem as marcas da riqueza. Quando os seus recursos se acabaram, quando as suas roupas ficaram rotas, cara, a utilidade que tu pode ter aqui é cuidar dos meus porcos. Vai lá, vai. É esse emprego que eu vou te dar. É esse o emprego que eu vou te dar. É só isso que eu tenho para ti aqui. Mas o pai ficou lembrando do filho. Em um momento específico, o filho caiu em si e lembrou: voltarei para a casa de meu pai. Voltarei para a casa de meu pai. Lá os empregados tinham pão com fartura. Os empregados tinham pão com fartura. Na casa do pai há pão com fartura. Sabe, irmãos, a gente não entende. Quando a gente apresenta aqui, meus queridos, uma mesa farta, e muitas vezes as pessoas rejeitam a mensagem, rejeitam o evangelho. Alguns vêm para esse lugar porque é obrigado, e a gente apresenta uma mesa farta, aquilo que saciou. Nós não falamos de uma experiência que acontece com outra, a gente fala de uma experiência que acontece diariamente conosco, de um Deus que supre as nossas necessidades, que olha por nós, que nos fala todos os dias ao ouvido o quanto que nos ama. Que Cristo é esse. Então, se der, aleluia, aquela cesta de frutas e legumes apodrecidos, as pessoas vão dizer: por favor, nem traz isso para ela. Mas tem um que diz assim:
botar o Jadson fora. Ele tem um nome, ele tem uma família. Eu vi quando ele nasceu. Eu vi quando esse menino estava no ventre da mãe dele. Não. Porque dentro dele tem o quê? Tem uma semente divina. Olha o mistério. Dentro de cada um de vocês há uma semente que, se ela for plantada, ela dará fruto. O apóstolo Paulo diz que, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Sabia que tem uma semente divina? Há uma semente, porque todos nós, cabeludos, carecas, gordos, magros, brancos e negros, todos nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Nisso não há, segundo a palavra de Deus, judeu, não há grego, não há distinção, não há acepção de pessoas. Todos vocês foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, queridos, naquela cesta de frutas, ainda que aquela fruta esteja quase toda apodrecida, que não se aproveite, mas sabe o que o Senhor vê? O que o Senhor vê? O que nós podemos ver numa maçã podre? Oh, glória! Experimenta pegar aquela semente, aleluia, uma semente de uma maçã podre, colocar no jardim, regar. Quantas, aquela macieira crescendo, quantas frutas ela dará? A partir de uma semente. A partir de uma semente. Diga: eu sou uma semente do Criador. Eu só preciso ser plantada no lugar certo e cuidada pelo jardineiro que se chama Jesus Cristo. Meu Deus, tu percebe? Tu percebe que o plano da tua vida é muito maior? O plano que Deus tem para a tua vida é muito maior do que tu possa imaginar, querido. Eu vivo dizendo a mesma coisa aqui pelo Espírito de Deus. Não se trata apenas da tua recuperação, se trata da restauração da tua família, da tua casa, quem tem filhos aqui pequenos ainda, meu Deus, se trata do futuro dos teus filhos. A tua restauração não se trata apenas de você, e você é uma semente que tem as outras derivações da sua vida. E veja que mesmo com toda dificuldade, querido, existe um poder de criação da parte de Deus em cada ser humano. Mesmo sendo quem você é, você tem o poder de gerar outra vida. E essa vida que você gerou, querido, se ela for cuidada, aleluia, pelo jardineiro, se você se deixar ser cuidado pelo jardineiro, Jesus disse: aquele que está em mim, a vara que está em mim, ela é podada para que ela dê fruto, e dê muito fruto. E o fruto não é o fruto da vara, olha que coisa linda. O fruto que Deus vai gerar através de mim e de você é o fruto da videira. É o fruto da videira. Não é o teu fruto. Nós somos uma vara seca que é enxertada, recebe a seiva e tem o potencial de produzir frutos. E os frutos são os frutos da videira. Olha, através da tua vida, quanta coisa maravilhosa Deus pode produzir. Gente, eu já fui um cara completamente jogado na prostituição, na vida. Há 1 ano e meio atrás eu não estava nessa condição, mas eu estava completamente afastado, coração apagado, mente apagada. Só me lembrava de Deus, mas passava dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem falar com Deus, apagado, com medo de morrer. Com medo de morrer.
Até que um dia o Senhor me chamou de novo para a sua presença. E eu pensei assim: Senhor, depois de eu ter te esquecido por tanto tempo, depois de eu ter pegado os dons que o Senhor me deu para restaurar vidas por meio da palavra, por meio do cântico, da adoração, eu ter jogado tudo isso como se isso não valesse nada, o Senhor tem certeza que o Senhor ainda quer comunhão comigo? E a resposta foi sim. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. E aquele homem que, queridos, aquele homem que não aguentava, não fazia 1 minuto seguido de oração, hoje que eu estou com menos serviço, fiquei 3 horas em oração na presença de Deus. Um homem que não aguentava ficar 1 minuto em oração porque não tinha o que dizer a Deus. Passei 3 horas em oração, 2 horas pela manhã e mais 1 hora agora à noite antes de vir para cá, para chegar aqui, aleluia, dizendo: Senhor, enche a minha vida para que eu transborde para a vida dos meus irmãos que estão lá. Eu não vim aqui falar para os homens, eu vim aqui falar para os meus irmãos. Jesus disse assim, olha que coisa linda, aleluia: vai e dize a meus irmãos que eu ressuscitei. Que irmão, eles tinham abandonado o Senhor, eles tinham largado, eles estavam fugindo. E o Senhor, quando ressuscitou, mesmo abandonado, Ele disse: vai e dize a meus irmãos que eu ressuscitei. E o Senhor aqui me mandou dizer: vai e dize a meus irmãos que eu ressuscitei, que eu quero ressuscitar eles também. Que a fruta podre, eu vejo a semente. Eu vejo uma semente. 1 semente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que Ele não quer desperdiçar. Ainda há o potencial dessa semente germinar. Só precisa ser plantada no lugar certo. Receber, aleluia, a água que é o Espírito Santo, que te dará o poder de germinar. E se permitir ser cuidada diariamente pelo Espírito Santo, você vai crescendo e o Senhor vai podando os galinhos. Aí vai vir os bichinhos querendo comer de novo. O Senhor tem que dar uma sacudida para que você cresça viçosamente e um dia dê frutos. Esse, aleluia, é o Cristo que eu creio, que faz isso comigo todos os dias. Foi muito difícil, meus queridos, como testemunho pessoal, quando o Senhor me chamou de volta para a comunhão, depois de quase 10 anos de uma fé apagada. Foi muito difícil para mim crer que um dia o Senhor realmente ia me colocar nas fileiras de seu exército, do seu pelotão, aleluia, para resgatar as vidas que precisam de resgate. E olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Você tem um potencial de uma semente, queridos. Ainda que você se sinta como uma fruta podre, como muitas vezes a gente acaba se sentindo, pelo modo como as pessoas nos veem, pelo modo como as pessoas nos olham. Às vezes, quando vocês vão lá buscar recursos no mercado, nas padarias, eu sei, é sofrido, as pessoas olham para você com uma certa desconfiança. Às vezes você vai lá só para buscar um recurso, mas todo mundo te olha: toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso aí. E tu vai lá só para buscar um recurso, tu não está com a mínima vontade de fazer nada de errado. Não é verdade? Estou mentindo. Mas as pessoas te olham. Não é esse o olhar que Cristo tem. Aleluia. Ele é tão maravilhoso que, embora uma casca toda podre, todo, sabe, às vezes está mofado, está com bicho, está até com cheiro ruim, mas a semente ainda está intacta dentro. Já viu que a sementezinha é a última coisa que geralmente o fruto vai
vai todinho, é comido, é consumido ou por um animal, ou pelos fungos, ou pelas bactérias, mas a semente ela resiste. Tem uma semente resistindo aqui nos bancos, aleluia, tem várias sementes aqui. Se você se sente como apenas o que restou, aleluia, tem uma semente capaz de, na mão de Deus, gerar frutos maravilhosos. Glória a Deus, gerar frutos maravilhosos. Eu dizia, Senhor, será que o Senhor pode ainda me usar, Senhor? E está aqui eu, aleluia, escrevendo na internet, através do que eu escrevo, do que o Senhor me inspira a escrever, tem abençoado a vida de milhares de pessoas. E quando eu digo milhares, não digo com exagero. O Facebook diz assim: 80 e poucas mil visualizações. A palavra que todos os dias eu sento no computador para escrever, do que o Senhor me fala, eu reparto. Era um cara inútil há pouco tempo atrás, um sujeito para Deus inútil, um cara que só pensava na minha vida, no meu serviço, no meu trabalho, na minha casa, estava me lascando para quem estava caindo do meu lado. Mas à medida que tu começa a andar com Cristo, aleluia, tu percebe que a tua vida tem que ser diferente. Tu percebe que não tem como estar abraçado com aquele que te tirou da lata de lixo, da latrina do diabo, que é onde literalmente, sem exagero, eu sei que eu fui tirado, e me colocou, aleluia, me transportou, como diz a palavra, para o reino do Filho do seu amor. Hoje, antigamente a minha companhia, querido, eram os demônios. Agora eu ando para lá e para cá cercado pelos anjos do Senhor, porque a palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Então aqueles que já estão entendendo e entregando as suas vidas aqui no Creta, já não tem mais a mesma companhia. Já não tem mais a mesma companhia de espíritos enganadores, de espíritos ruins. Aleluia, já começa a vir a companhia dos anjos. Aí o teu palavreado começa a mudar, o teu olhar começa a mudar, tu já não fica mais tão nervoso como tu ficava com qualquer coisa, tu já fica mais tolerante. Se tu vê um amigo teu tendo uma necessidade, você sente que você precisa, se você puder, você precisa fazer alguma coisa pelo teu amigo. Nova natureza, novas companhias, novo espírito habitando no teu coração. Mas isso é só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo do que Deus quer fazer. Aleluia. Imagina você plantado no jardim de Deus. Imagina você plantado no jardim de Deus, florescendo. Aleluia. Imagina, aleluia. Que coisa boa você chegar um dia na sua casa, a sua filha ou seu filho não olhar mais para você com aquele medo, mas olhar para você com esse olhar de amor, aleluia, de paz, de tranquilidade. Oh Pai, posso te dar um abraço? Ah, meu Deus, eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Imagina, meu querido, você chegar na sua casa e seu filho, sua filha, lhe olhar com outro olhar. Pai, alguma coisa maravilhosa aconteceu na sua vida. O pai saiu daqui e voltou outro. Filho, meu filho já morreu no desumero. Meu filho saiu daqui e está voltando outro. Eu tenho outro filho dentro de casa. Esse é o que o Senhor tem projetado para nós. Mesmo na condição, querido, de ser um cristão que estava mais no cristianismo mais confessional do que outra coisa. Aleluia. Aqueles que vivem comigo, o próprio Silas que está ali, a minha esposa, aqueles que vivem comigo, os meus familiares,
Eles têm dito: não, aleluia, o Jair que está hoje vivendo aqui está bem melhor do que aquele Jair de 1 ano e pouco atrás, sem a presença do Senhor. A minha esposa, a minha própria esposa, disse: se eu te amava antes, eu te amo muito mais agora. E isso é mérito meu? É porque o Senhor pegou uma sementinha, plantou no seu vaso, e tem regado, e tem feito florescer. Começa a dar frutos de justiça, frutos de amor, frutos de misericórdia. Vê o quanto que uma única semente nas mãos de Deus pode fazer. E todos nós temos este potencial. Você tem esse potencial de ser, aleluia, replantado nos jardins de Deus. Aleluia. Agora o que você vai fazer? Hoje o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, aleluia. Como o Senhor numa festa, todo mundo lá, aquela festa, aquela zoada, ele chega no meio da festa e diz, a Bíblia diz que ele clamou: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque na festa todo mundo procurava algum tipo de consolo, algum tipo de prazer no meio da festa. E ele sabia que quando as pessoas estão muito em busca de festa, elas querem algum tipo de prazer para saciar o vazio dos seus corações, que é o que você buscava no álcool, na droga. E o Senhor hoje está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu lhe darei de graça da água da vida, e farei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa, que uma pessoa vai sedenta para Deus, bebe e depois se torna uma fonte. Que coisa! Que mistério é esse? De um Jair que alguns anos atrás estava seco e hoje está aqui, sendo uma fonte, sendo ferramenta de Deus para trazer esperança no teu coração. Era um cara sedento, rachado pelo calor do sol, pelos cuidados da vida, rachado, iracundo, calculista, egoísta e tantos istos. E agora não existe outra coisa no meu coração senão do que buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, para onde que tu queres me levar? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso ser um canal de bênção para a vida do meu irmão? De que forma que eu posso abençoar alguém? Então aquele Jair que era um cara sedento, foi a Cristo, bebeu, e hoje, aleluia, jorrando, aleluia, sendo ferramenta, sendo uma fonte da jornada, trazendo esperança para o teu coração, sendo instrumento de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o plano que Deus tem para a tua vida também. E aí o Senhor está falando aqui, ó. Você diz assim: Senhor, só sobrou essa sementinha. Eu me olho no espelho, eu vejo o que restou da minha vida. Mas o irmão já disse que só tem essa sementinha. Então o que sobrou da minha vida, Senhor, pode fazer, eu entrego na tua mão. Entregue-se nas mãos do Senhor. Dedique a Ele a última sementinha que está no teu coração. Você, aleluia, que coisa tremenda. Quem já ouviu falar de novo nascimento? Está entendendo? Semente, a imagem e semelhança de Deus, semente, novo nascimento. Antes de Cristo, a fruta que apodrecia.
o pingo de esperança que foi a semente que Deus trouxe ainda para o crédito. Aí Deus vai e planta e nasce o quê? Aquela semente se transforma em outro homem frutífero, onde gera frutas maravilhosas e onde os passarinhos se abrigam. Se torna uma sombra para quem passa no caminho. Aí um dia tu vem aqui testemunhar do que Cristo fez na tua vida. Você se torna uma árvore frutífera. Aleluia. Todos comem dos frutos. Uma árvore linda, porque tu se entregou na mão do jardineiro. Ele te replantou e tu renasceu. Aleluia. O que você vai fazer com essa semente? O que você vai fazer com essa sementinha que sobrou aí? Que te faz estar aqui nessa noite? O que você vai fazer com essa sementinha? O Senhor está perguntando. Entregue ela nas minhas mãos e deixa que eu comece a trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. A palavra que eu ia pregar, muito maravilhosa, e também fala sobre isso aí. Fala da existência de um Deus que vê uma pessoa que se sente abastada, que se sente bem, mas que na verdade, sem se dar conta, está pobre, está cego e está nu. Carta da igreja em Laodiceia. Eu estou bem, mas diante dos olhos de Deus está pobre, cego e nu. Aí o Senhor começa dizendo assim: você é uma pessoa que para mim você não é uma coisa e não é outra. Você não é quente, você não é frio. Você não é uma coisa nem outra, é uma coisa sem expressão. Você é morno. Quem gosta de beber água morna aí? Geralmente se bebe água fria ou gelada, não é verdade? Quem gosta de estar com sede de tomar água morna? Quem gosta de comer uma comida boa morna? A maioria das pessoas gosta da comida. A comida boa, ou ela é quente ou ela é fria, não é verdade? Normalmente para os nossos parâmetros. Aí o Senhor fala: você está morno, mas sabe qual é a beleza de tudo? E tem a ver com o que a gente ministrou aqui. A beleza de tudo aqui, quando a gente lê esse episódio da igreja de Laodiceia, se a gente lê do ponto de vista legalista, a gente vai dizer assim que o Senhor já está cheio, já está farto. Mas mais na frente que o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Então, mesmo o Senhor enxergando uma pessoa que está na sua soberba, na sua arrogância, que se sente o maioral, mas ainda há misericórdia e amor da parte de Jesus, que está insistindo ainda para cegar, ter uma conversa, elucidar a cabeça do sujeito e dizer: filho, cai na real, olha a tua vida. E a mesma coisa, eu termino essa ministração dizendo: será que você não precisa de Cristo? Será que você não precisa sentar-se à mesa com Cristo e desenvolver e trocar uma ideia com Ele? Será que, como diz na linguagem da gíria, será que o Senhor não precisa passar a visão para você? O Senhor não precisa passar a visão para ti, meu irmão. E a palavra diz que Cristo estava à porta ainda, insistindo para ter essa conversa, a fim de elucidar, de sentar-se com o sujeito e trazer o sujeito à realidade. É o que eu digo sempre, meus queridos. E quando eu falo isso, falo com amor, eu não falo como alguém que eu vou lá de novo, vou pregar de novo, e vai ter muita gente que não vai mudar. O pastor pregou aqui na quarta-feira: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Jesus pregava, nem todo mundo se converteu diante da palavra que Jesus Cristo pregou, meus irmãos.
No final de tudo, sobraram cerca de 120 discípulos, e olha, multidões que ouviram a palavra de Cristo. E no final, sobraram cerca de 120 discípulos apenas. De multidões, 5.000, 3.000 pessoas que ele alimentou, que deu pão, que fez milagre. Sobraram quantos? 120. Mas aqueles 120 se espalharam pelo mundo. E eu estou aqui, você é fruto da fé daqueles 120 lá. É o que eu digo, meus irmãos. A gente vem pregar e a gente não espera nada, porque a nossa recompensa vem de Deus. Mas quando um de vocês entende e se entrega, aleluia, é o suficiente para que a gente continue vindo mais um ano com uma alma convertida para nos estimular. Sabe quando a gente começa a olhar para vocês e começa a perceber que o brilho está mudando? O sujeito que você estava lá no fundo, que ficava totalmente avesso, já é o primeiro da fila. O semblante do sujeito muda. A gente já percebe quando a gente vem a alegria, o cara é um dos primeiros a chegar na capela. Não é por causa da gente, mas é por causa do Cristo, aleluia, que se manifesta na gente e nele. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, aleluia. Quem entendeu, aleluia, quem entendeu, quem vai se colocar nas mãos de Deus? Quem vai pedir, Senhor, por favor, me planta no teu jardim, Senhor. Até hoje, Senhor, tudo que eu produzi foi fruto ruim. Até hoje, tudo que eu produzi foi fruto amargo. Foi espinho, Senhor. Eu só trouxe espinho. Eu machuquei minha mãe, eu machuquei meus filhos, eu machuquei minha esposa. Senhor, eu só produzo espinho. Pai, mas nas tuas mãos eu posso ser alguém diferente. Faça-me renascer um homem, aleluia, enxertado na videira verdadeira. Meu irmão, aleluia, Deus quer mudar a tua natureza. Se você era um cacto, Deus quer te fazer, aleluia, se transformar numa macieira, num pé de manga. Que coisa boa uma manga, né? Um pé de banana, uma bananeira. As coisas da vida te transformaram em um espinho, pé de espinho. Só machuca, só fere, se fere a si mesmo e fere as pessoas que estão à sua volta. Mas Jesus está dizendo: eu vou mudar a tua natureza. Eu posso mudar a tua natureza. Eu sou único, porque foi eu que te gerei, eu que te criei. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E o que é possível para os homens, às vezes é o impossível de Deus. É quando Deus diz: eu não quero que seja assim, vai ser do meu jeito, não do jeito de vocês. Os homens dizem assim: esse aí, o que o homem enxerga em você é o possível, esse não tem jeito. Aí Deus diz: pois isso é o impossível. O que tu está declarando a respeito desse, esse é o impossível, porque eu vou mudar essa realidade. Então o que é possível para os homens, impossível para os homens, é possível para Deus. E às vezes o que é possível para os homens é o impossível de Deus. Ou seja, Ele não vai fazer aquilo que os homens dizem que é possível, Ele vai fazer o impossível, o oposto. Quem está entendendo a mensagem? Quem está compreendendo? Quem sente seu coração abastecido? Aleluia. Quem reconhece a presença do Senhor caminhando aqui no nosso meio? Eu reconheço. Desde o começo do culto, quando Deus estava usando a vida do Silas, desde o começo da reunião. Amém? Entregue sua vida ao Senhor. Silas, vem orar para a gente entregar o culto em nome de Jesus.
Agradecemos, Deus, pelo caminho que Tu criaste. Agradecemos, Senhor Deus, porque através do Teu Filho nós temos isso. Nós te pedimos, Papai, que Tu possa continuar tendo liberdade em nosso meio. Aleluia. Que Tu possa entrar em nossos corações, transformar-nos, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu parecer. Que assim como foi falado, que esta pequena semente, a palavra do Teu Evangelho, possa germinar. E através daquela semente, Deus, ela possa criar uma nova vida, Deus, sobre cada um de nós. Que através da única raiz, a árvore da vida que Tu criaste, possa crescer, Deus, em cada um de nós. Amém. Que a cada dia nós possamos aprender, Deus, a entregar a Ti o nosso melhor. E que a vida possa brotar. Nós só seremos livres em Ti. Só teremos vida em Ti. E em Ti, Deus, nós queremos continuar. Contigo, Deus, nós queremos andar. A Ti, Senhor Deus, nós queremos obedecer. A Tua voz, Deus, nós queremos ouvir. Nós te agradecemos, Deus, pelo Teu mover sobre cada um de nós. Te agradecemos, Deus, por este culto. Te agradecemos pela alimentação que está pronta, Senhor Deus, para cada um de nós. Te agradecemos, Deus, por este local. Livra, Senhor Deus, de todo mal. Cuide, Senhor Deus, dos nossos familiares. Proteja, Senhor Deus, a cada um de nós. E nisso tudo, nós te agradecemos, Deus, porque nisso nós temos o Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. E agindo Deus, Ele virá. Aleluia. Glória a Deus. Eu não